Abrindo a conversa hoje do tema do dia, vamos ouvir a secretária de Educação do Distrito Federal, Elvia Paranaguá. Secretária, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia, Bruno Melo. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, secretária. Obrigada pela participação. Na pauta, a segurança nas escolas e a intenção da secretaria em adquirir detectores de metais para reforçar essa segurança. Secretária, em que pé está essa aquisição e o que justifica, na sua opinião, esse tipo de equipamento? Bruno, então, desde o retorno da pandemia que nós nos deparamos com um cenário diferente do cenário anterior, né? As desavenças, briguinhas no ambiente escolar sempre aconteceram, né? Isso desde que mundo é mundo. Mas a gente percebeu um retorno das pessoas mais agressivas, mais violentas. Então, portando arma branca, que era uma coisa muito rara na rede. E partimos, então, para um trabalho feito com apoio de várias secretarias, principalmente a Secretaria de Segurança Pública, né? Com um programa de cultura de paz nas escolas. E o professor, e eu sou professora, então a gente sempre acredita no poder do diálogo, de trabalhar as políticas internas, de trabalhar com os alunos a questão da cultura de paz, né, da integridade, ética, cidadania, os valores, né, valores, enfim, e virtudes. Mas nós percebemos que precisamos ir além. Não é o que eu gostaria de fazer, eu deixo muito claro isso, porque eu sou muito a favor do diálogo, mas é necessário. Porque a gente tem percebido um aumento de porte de arma branca por parte dos alunos no ambiente escolar, e isso é preocupante. Isso acende o sinal de alerta que tudo que a gente não precisa é ter um aluno esfaqueado e um professor, um servidor também. Então, diante disso, a gente tem conversado com vários entes do governo, inclusive com o secretário de Segurança Pública, que está muito perto da gente, doutor Sandro Avelar, doutor Alexandre Paturi, toda a equipe. E então nós montamos um grupo de trabalho, um GT, com as duas áreas para estudar esse assunto, porque não é só comprar equipamento, Bruno. Não é só colocar um detector de metais nas escolas e um reconhecimento facial. Vai além. Tem que ter um controle externo, linkado com a Secretaria de Segurança, que eles possam acompanhar, possam verificar no entorno da escola alguma pessoa chegando com um capuz na cabeça, uma pessoa diferente, pessoas que ficam às vezes rondando a escola também, e os próprios alunos que estão portando arma, para que a gente possa, na entrada, já conter isso. Então, não seria um sistema com catraca, porque a gente já descobriu que com catraca atrasa muito a entrada dos alunos e isso seria ruim. Então, hoje em dia a gente está pesquisando e tem sistemas rapidíssimos de identificação facial de segundos. Então são duas medidas, né, secretária? Uma para aquisição de detectores de metais e outra para um sistema de reconhecimento facial. Reconhecimento facial, porque a gente precisa, por exemplo, a partir do momento que eu tenho cadastrado na escola, a face de todos os meus estudantes e dos pais dos estudantes, fica fácil de eu saber quem é um elemento estranho que está chegando na escola. Então a gente já facilita muito o trabalho da equipe gestora da escola. O aluno, esse controle facial, ele tem uma série de outras vantagens, inclusive a gente começou a estudar sobre o assunto e a equipe que fez esse trabalho, né, vai entregar agora no dia 17, né, foi montado um GT, publicado no Diário Oficial, os membros estão fazendo estudo, já fizeram visita para conhecer um sistema muito bom que tem em Goiás. Eles têm pesquisado bastante outros estados para a gente ter realmente um produto que seja adequado à nossa realidade e que traga essa proteção que os nossos profissionais de educação precisam e os nossos estudantes, né? Secretária, então, o GT entrega dia 17 e a gente já está com um grupo preparando também o termo de referência para poder, na hora que eles disserem, olha, o ideal é fazermos dessa forma, a gente já solta. Eu quero, Bruno, em 40 dias ter esse pregão.
para que a gente possa já começar a implementar no segundo semestre nas nossas escolas. Secretária, quais seriam os critérios para instalar nas escolas? Seriam em todas as escolas que passariam a ter esses sistemas? Todas as escolas. Por que todas? Porque nós já vimos, inclusive, ataques em jardim de infância em outros estados, né? Não necessariamente a criança, já teve criança de jardim. Isso é chocante, Bruno, mas a verdade precisa ser dita para a sociedade. Já teve criança de jardim de infância com faca na mochila, porque o coleguinha brigou com ele. Então, a violência hoje, há vários estudos apontando para isso, é uma doença social. E a gente, para combater a violência, a gente precisa adotar uma série de ações. O pedagógico vai continuar, a cultura de paz vai continuar, a formação dos profissionais de toda a sociedade vai continuar. Mas a gente precisa dar proteção para os nossos profissionais e para os nossos estudantes no ambiente escolar. Secretária, em outras unidades da federação que essa medida foi tomada, como por exemplo o Goiás, foi alvo inclusive de críticas, não só quanto ao conteúdo, mas até da forma, questionamentos se a própria unidade ou o governo local poderia implementar essa medida, fazer alguma legislação nesse sentido, né? E a gente tem um questionamento do ponto de vista pedagógico, do ambiente escolar, a questão de que isso poderia, na visão de alguns especialistas, deixar o ambiente escolar ainda mais hostil. Então, já estou até antecipando algo que a gente vai continuar nesse debate. Como é que a senhora pretende responder a esses questionamentos, a essas críticas? Bruno, olha só, eu estudei numa escola que nem muros tinham, no interior do Piauí. Não tinha muro. Então, assim, nunca houve um episódio de uso de violência com uso de qualquer tipo de arma. Briga de menina, aquelas brigas de um puxar o cabelo do outro, coisas corriqueiras que acontecem em qualquer ambiente no mundo inteiro, desavenças. Mas essa violência de querer agredir, matar o colega, isso tem crescido. Esse tempo todo, desde o retorno da pandemia, que voltou em 2021, eu sempre fui uma pessoa muito resistente a isso. Você vê as nossas escolas todas muradas no Distrito Federal. As que não estão muradas têm alambrado, a gente tem o vigilante na entrada. São situações que nós não gostaríamos, mas infelizmente nós temos que proteger a nossa comunidade escolar. E eu resisti muito até isso. Eu confesso também, como secretária, como gestora e como professora, houve uma resistência da minha parte. Mas tudo que eu não preciso é ter uma fatalidade dentro da Secretaria de Educação. E a gente tem percebido o aumento de porte de arma branca nos nossos espaços. Nós tivemos, Bruno, esse ano, o primeiro ataque ativo no Distrito Federal. O que é um ataque ativo? É uma criança que chega na escola e ela não tem uma pessoa como alvo da sua raiva, da sua violência. É quem aparecer na frente, eu estou com raiva do mundo, eu quero morrer, eu vou matar alguém e vou me matar em seguida. Esse é o ataque ativo. Nós tivemos o primeiro na história do Distrito Federal, que foi em São Sebastião. Então a gente precisa cuidar para que não tenhamos realmente uma fatalidade na rede. Então, esse estudo está feito, a gente debateu muito aqui na secretaria, nas mais diversas áreas, entendeu? Não adianta também só o diretor ter um circuito de câmara ligado ao celular dele, porque à noite ele está dormindo. Ele nem sabe se alguém pulou a escola e se já está lá dentro no dia seguinte, porque ele não tem como ver, ele não vai ficar acordado a noite inteira olhando um circuito. Então, são uma série de situações que hoje a gente tem, cada escola cuidando do seu quinhão ali, mas a rede tem que pensar no todo. Nós somos uma rede, que pese ter autonomia da gestão democrática para os diretores de ação, mas essa questão tem que ser pensada pelo Estado. Então, eu não queria fazer isso sozinha, sem o apoio da Secretaria de Segurança Pública, porque eles são peças fundamentais nesse processo, né? De nos orientar, inclusive, em relação a como proceder, mas eu tenho sido também muito demandada e cobrada pela própria imprensa que vem acompanhando o aumento dos casos de porte de arma branca, né? E que mata também, né? Assim como a arma de fogo, né? Então, a gente está com esse projeto já bem avançado, esse estudo, um estudo sério,
com a segurança junto conosco, que não adianta, essa não é uma área da nossa expertise, do nosso conhecimento. Secretaria de Educação, os nossos profissionais estão nas escolas e passam por um concurso público para ensinar a trabalhar as questões pedagógicas dentro do ambiente escolar, não essa questão da segurança. Então a gente precisa de ajuda, sim. Por isso que nós fizemos esse GT junto com a Secretaria de Segurança Pública, para nós fazermos o que vai ser o melhor, menos agressivo, nada de raquete daquelas de aeroporto passando no corpo das crianças de forma alguma. A gente está procurando algo que... E, Bruno, tem um outro aspecto muito interessante de alguns sistemas que nós temos pesquisado, que, por exemplo, alguns deles, na hora que a criança passa e que é feito o registro, o pai já pode receber no celular a informação de que o filho entrou na escola. Então não seria daquele modelo portátil, né, em que é preciso passar nas áreas do corpo, seria mais uma espécie de portal, um pórtico, né? Eu descartei de cara. Eu falei, eu não aceito aquela raquete nos nossos estudantes. As crianças chegam e aí você tem um vigilante com aquilo, entendeu? Passando nas pernas, no corpo da criança, a gente jamais exporia a criança a isso, entendeu? Sim. Então não é aquela raquete de aeroporto, pelo amor de Deus, eu quero deixar muito claro para a população, que é um estudo muito sério que nós estamos fazendo. A criança entra e automaticamente faz a leitura da face, observando todos os cuidados, inclusive da LGPD, para não ter o registro da criança, o rosto, mas ser em pixels. A gente está fazendo um trabalho, Bruno, de proteção para os nossos estudantes, mas sem que isso ultrapasse toda a legislação existente já de proteção das crianças. Agora, o pai receberia pelo celular, tem um sistema que é assim, que é bem interessante, o pai recebe. Na hora, a gente já sabe na escola os alunos que não foram, então é um sistema que também controla a questão da assiduidade, né, da presença do aluno, e dá para você controlar, inclusive, o absenteísmo e o abandono muito mais rápido. Sim. Porque, esse menino 3 dias seguidos não está vindo, vamos entrar em contato com a família para ver por que ele não veio, né? Secretário, então, a gente vai ter muitos outros espaços, espero aqui, para a gente discutir essa questão, mas importante ouvir o posicionamento da Secretaria de Educação sobre isso, e inclusive trazendo aqui mais detalhes, e a gente vai abrindo espaço aqui para discutir isso, ao longo esse do assunto. Processo, Bruno, a gente pode voltar para ir posicionando vocês. Muito pregão, bem. Então aberto à concorrência nacional, entendeu? Com todos os cuidados, a gente está trabalhando com muito cuidado para que seja algo que não agrida, que pelo contrário, que traga segurança e conforto e proteção para a nossa comunidade escolar. Eu agradeço mais uma vez a participação, contribuição aqui da Secretária de Educação, Elvia Paranaguá. Secretária, muito obrigado, bom trabalho. Eu que agradeço, Bruno, no espaço. Muito obrigada a você, Mariana. 10h49, continuamos nesse debate agora para ouvir outras opiniões. Temos a participação do professor Dr. Francisco Thiago Silva, que é da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Professor, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia Bruno, bom dia Mariana. Bom dia, professor, obrigada pela participação. Bem, professor, como é que o senhor vê essa possibilidade de instalação de detectores de metais nas escolas do DF? Olha só, Bruno, obrigado pela oportunidade, agradeço por falar aqui. Como professor que fui da Secretaria de Educação por 15 anos, hoje professor da Universidade de Brasília, e eu concordo em parte com alguns pontos que a Secretaria de Educação trouxe. Eu acho que a maior preocupação de todos e todas aqui é com a segurança das crianças, mas é preciso dizer que o problema da violência e da segurança não está relacionado, sobretudo, com a escola. Ele desemboca na escola. Então, historicamente, vejam, países em que há o uso permissivo do porte de armas de fogo e que há também a utilização desse tipo de equipamento, do detector de metal, seja ele em formato A, B ou C na instituição de ensino, a gente não tem nem números muito precisos que demonstrem a sua capacidade efetiva de frear novos casos de violência nas escolas, e com isso eu não estou negando que haja um número absurdo de violência e tem aumentado demais. Tem o Instituto Paz nas escolas, gerou o Sou da Paz, na verdade, trouxe números assim muito interessantes e alarmantes. Veja, de 2002 a 2023, nós tivemos 45 vítimas fatais e 92 não fatais que utilizaram só a arma de fogo. E a preocupação é evidente da secretária com a questão das armas brancas.
Mas veja, há outras medidas coibitivas que podem contribuir junto com outras medidas amplas para que a gente não chegue a esse ponto de tornar o ambiente escolar muito mais parecido com um presídio ou com um lugar de medida socioeducativa. Professor, então o senhor acha que a gente não estaria nesse ponto? Não, eu vejo que a violência escolar ela aumentou muito e aumentou principalmente por causa dos últimos anos em que a gente facilitou o acesso à arma de fogo, do uso da arma de fogo. Então veja, precisa ter um debate muito amplo com a comunidade escolar a respeito do próprio tema da violência na sociedade. Por que ele chegou na escola? É preciso ter promoção de formação continuada com todos os profissionais que atuam nesses espaços escolares. O aumento de uma rede de proteção, de atendimento psicológico e social a todas as vítimas que já sofreram com essa violência. Introduzir essa temática nos currículos escolares com auxílio de outros profissionais. É interessante notar a preocupação que a Secretaria de Educação tem de criar um GT e trazer a segurança pública para discutir isso como uma ação, mas uma ação preventiva. Promover ação integrada com outros órgãos, Ministério Público, Judiciário, enfatizar essas questões sobre descriminalização dessa violência, sabe? Tratar do bullying nas rotinas, principalmente trazer a questão da inteligência da polícia para investigar todos os crimes que estão em volta da escola. A escola precisa ser um ambiente acolhedor, menos hostil. Ela não pode se parecer com um presídio, porque senão você torna a escola um lugar cada vez menos atrativo para as crianças. A gente sabe das experiências em alguns municípios, o estado de Goiás, que fizeram uso desses detectores. A gente não tem nem dados ainda para dizer se está funcionando ou não, sabe? Então, a gente teve um projeto de lei de 2008 que foi engavetado do Acre, do deputado do Acre, que tentou implementar isso como uma lei federal para o país inteiro e não foi para frente, justamente por falta de estudos. Então, assim, nós queremos a mesma coisa, a proteção cada vez maior das crianças, dos estudantes no ambiente escolar. Agora, há que se pensar em medidas que não cheguem a tal ponto de tornar o ambiente escolar muito mais um ambiente hostil, que nada atrai as crianças que já, em sua maioria, não querem estar na escola, que é o espaço do desenvolvimento humano, do acolhimento, do que esse espaço que não atrai. Isso é um ponto para se pensar. Sim. Bem, como disse a secretária, a ideia é que já no segundo semestre a gente tenha não só essa questão do detector de metais, mas também um sistema de reconhecimento facial desses estudantes. O senhor pôde ouvir, né, a explicação de que haveria um cuidado, por exemplo, no modelo do detector, de não ser daquele tipo raquete ou portátil, para que se pareça com uma revista, né, a entrada do aluno numa escola, mas que ele passe por algum tipo de equipamento que faça esse reconhecimento facial e também detecte a possibilidade de ter algum metal ali dentro da mochila. Quanto a esse reconhecimento facial, o senhor vê também alguma questão, algum problema, professor? Olha só, como eu te disse, eu acho que há outras questões tão importantes na escola quanto a questão da violência, que eu volto a repetir e enfatizar. São tão importantes quanto, e a violência existe, como eu te disse, há outros fatores para se discutir a questão da violência. Essa questão do reconhecimento facial é uma questão importante para a gente, de fato, tentar coibir crimes que estão em volta. Veja, a gente tem um problema muito sério de falta de policiamento ostensivo em volta das escolas. Quantitativo de policial treinado do batalhão escolar, e aqui eu não estou falando de tornar as escolas militarizadas, como foi o projeto completamente cheio de equívocos da própria Secretaria de Educação, aqui, sabe? Então, tentar associar a questão do reconhecimento facial ou desse detector de metais como sendo algo muito positivo relacionado, por exemplo, à questão da assiduidade, da frequência, também é um outro equívoco. Sabe, eu volto a repetir, o uso do detector de metal, né, apartado, distante de todas essas outras ações, pode provocar, assim, ainda mais a sensação de que o espaço escolar não seja mais esse lugar da formação humana, mas sim o da coibição do crime, ou seja, uma instituição coercitiva, ou mesmo no cumprimento de uma medida socioeducativa, muito mais parecida como um presídio. Isso é preocupante, sabe? E volto a repetir, com isso a gente não nega a questão da violência, a gente não nega que a violência chegue na escola, mas a gente precisa discutir essas duas ações, de como coibir, de como fazer com que essa violência chegue na escola e ao mesmo tempo fazer com que a formação pedagógica e como a discussão de que ações muito mais efetivas em parceria, porque veja, os professores e as professoras têm um currículo próprio a seguir, têm conhecimento para ser trabalhado na escola, mas eles não são super-heróis.
E as crianças precisam enxergar a escola como local do acolhimento, não um lugar como elas chegam e são tratados da mesma maneira como supostos criminosos também. Então, é preciso separar os joios e trigos. Há muitas questões ainda para serem discutidas. Sim. E outros pares da sociedade que devem ser ouvidos também. Eu agradeço aqui a participação do professor Francisco Thiago Silva, da Faculdade de Educação da UNB. Meu caro, muito obrigado pela contribuição. Obrigado. E ainda temos a participação do presidente da Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do DF, Alexandre Veloso. Meu caro, seja bem-vindo. Muito bom dia, Bruno. Bom dia, Mariana. É muito importante, mais uma vez, estar aqui com vocês discutindo esse importante tema. E quero justificar que eu não consegui ouvir a secretária Elvia, nem o professor Thiago na íntegra. Então, me desculpe aí se eu perdi alguma informação que eles passaram anteriormente à minha fala. Bem, sem problemas. Alexandre, você é contra ou a favor da instalação desses detectores de metais? Bruno, a ASPA, desde o início, quando se falou nisso, quando houve aqueles violências assim mais graves dentro do espaço escolar, né, e teve um anúncio de vários estados, e o Distrito Federal também anunciou um programa de segurança nas escolas, né, que foi feito em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Educação, e antes disso, inclusive, sempre se falou em instalação de câmeras nas escolas e agora a questão do detector de metal, né? A associação, ela sempre foi contra, mas não contra pelo contra. A gente acha que esse fato isolado, a instalação de um detector de metal ou instalação apenas de câmeras, agora com essas câmeras mais tecnológicas, com reconhecimento facial, com vários pontos, enfim, questão de temperatura, enfim, você pode ver outros elementos que podem dar na inteligência artificial mais elementos para a área de segurança, não para a área educacional. Então a gente, na verdade, entendia e continua entendendo que a instalação por si só desse equipamento de segurança vão tornar o ambiente escolar menos atrativo, né? A gente, inclusive, da Associação de Pais, quanto mais aberta, melhor. Você vai com escola devia ter muro, escola devia ser um ambiente onde os pais pudessem continuar entrando dentro da escola para buscar seus filhos dentro de sala de aula, onde os alunos não ficassem para fora, como já foi anunciado aí por vocês da CBN, alunos que chegam atrasados da primeira aula, precisam aguardar até a segunda aula na rua, não pode entrar naquela escola dele, né? Então nós precisamos resgatar esse espaço de segurança da escola, né? Mas eu sei que não é um fato simples, não é uma varinha de condão mágica que chega aqui agora e aponta quais são as ações que precisam ser adotadas para que a gente de novo possa retornar esse espaço seguro. Alexandre, a associação pretende de alguma forma fazer uma consulta aos pais e alunos em relação a esse tema. Pelo que a gente está vendo aqui nas opiniões dos ouvintes, até na enquete que eu coloquei, há sim uma grande parcela a favor dessa medida, né, da instalação desses equipamentos. Como é que vocês pretendem conduzir a partir de agora? Nós vamos orientar os pais, né? A informação importante nesse momento, que realmente um pai assim, sem o conhecimento da situação, ele quer quanto mais segurança na escola, melhor. Detector de metal, câmera, cachorro, segurança, enfim, tudo que puder aparato de segurança, mas ele entende que isso acaba afastando mais, né? Tornando aquele espaço menos atrativo, e nós queremos resgatar aquela escola segura, né, aquela escola onde o pai possa entrar, levar o seu filho até a porta da escola, que o pai possa conhecer o professor pelo nome, que o professor possa conhecer os alunos pelo nome, conhecer os pais dos alunos pelo nome, entendeu? E tenhamos ali um monitoramento desses alunos que eventualmente possam apresentar algum tipo de demência, algum tipo de situação psíquica que exija aí uma atuação de outros setores, não só educacional, como setores de saúde, né, saúde psiquiátrica, questão também de segurança, né, enfim. Então a gente entende que é importante, né, tomar uma medida, né, esse plano de segurança é importante que haja. E também, Mariana, uma situação importante é que esses GTs, esses grupos de trabalho, ouçam os alunos e ouçam os pais também. Outro fato, Mariana, que a gente não sabe se foi falado, mas nos preocupa, é porque você hoje falta verba para coisas essenciais dentro de uma escola. Exemplo, papel higiênico, sabão, né? Sabão para a higienização das mãos, né? No caso de merenda escolar, você acabou de fazer uma reportagem aí falando sobre a falta de merenda escolar nas escolas, entendeu? Que estão aí semanas sem comer, às vezes, uma merenda escolar equilibrada. A gente fica pensando então que esses gastos,
né, com segurança, com detector de metal, certamente vai ter a questão de uma empresa para poder monitorar, para fazer esse acompanhamento, como é o caso das empresas de vigilância que já fazem a segurança do patrimônio da escola. Então a gente fica preocupado também que a gente sabe que infelizmente as escolas públicas, né, possuem outras necessidades, né, mais prementes, que vão de fato atender uma melhor qualificação, uma melhor preparação dos alunos. Então será que de fato esse investimento, que não vai ser baixo, não sei se a secretária trouxe os números, mas será que esse investimento não vai ser tirado de outras áreas, né, que são essenciais para se formar um cidadão? E por fim, Mariana, só queria que registrasse a importância de envolver os pais, os alunos, na discussão das políticas dentro da escola. Isso é importante. Quando foi criado o programa de segurança, os pais, a comunidade não foi ouvida. Tudo bem que era uma questão emergencial, só as autoridades, Segurança Pública, Secretaria de Educação, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Militar foram chamadas para a mesa para poder discutir. Eu acho que os destinatários dessa política educacional, que são os alunos e os seus responsáveis, no caso os pais e mães, precisam também ser envolvidos nessa discussão para melhor encontrar as melhores alternativas, tá bom? Obrigado, sucesso aí, até a próxima oportunidade, espero que em temas mais suaves.